Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Hoje, falando sobre empreendedorismo na cidade, sobre o espaço Alaúde. Para isso a gente conversa com Daniele, que está conosco, vai contar aí um pouco da história desse espaço, que já traz em sua trajetória um marco após ter sobrevivido aí à pandemia, né, Daniele? Começa trazendo para a gente um pouco da história, quando e com que objetivo o espaço foi criado. O espaço ele foi criado em 2018, depois de eu migrar de profissão, sou fisioterapeuta e sempre empreendi, sempre me atraiu criar, inovar. E eu escolhi minha cidade natal, São Bernardo, para trazer um espaço inovador, que trabalhasse com mulheres e que trouxesse esse modelo colaborativo como inovação para a cidade. Então, no ABC, nós somos o segundo espaço colaborativo que surgiu. Tinha um em Santo André, então assim, São Bernardo foi o primeiro. Desde então, a gente já fez vários trabalhos de formação com essas artesãs e que elas pudessem ser vistas. Eu acho que isso é o mais importante, porque na época, em 2018, faltavam espaços para que as artesãs expusessem os seus produtos ou sobrevivessem da sua arte, né? Então, foi com esse princípio que surgiu. Hoje o espaço congrega quantas pessoas, quantas artesãs, e não são apenas mulheres, né? Não são apenas mulheres, os homens são a minoria. Desde há 7 anos o espaço existe. Acho que nós tivemos 3, 4 artesãos, foi muito. Então, assim, a força é mesmo feminina. E hoje em dia, na loja, nós temos uma média de 20 marcas e temos espaço para 30 marcas. Além disso, a gente faz eventos no espaço, que são as feiras artesanais, para exatamente acolher quem não está dentro do espaço. Então, a gente dá oportunidade para as artesãs de fora exporem os produtos nos nossos eventos. E qual horário ou dias esse espaço funciona, né? Ele fica aberto de segunda a sexta-feira ou de segunda a sábado, com exceção desses eventos rotativos que você está trazendo pra gente? Ele fica aberto das 8 às 6, de segunda a sexta, e ao sábado das 9 às 4 horas da tarde. E agora, esse ano, né, a gente acabou de fazer nosso primeiro evento em espaços públicos, que era uma coisa que, desde quando eu fundei o espaço, eu quero ocupar espaço público. Então, para que a cidade se mantenha viva, para que as pessoas de bem ocupando os espaços públicos, os espaços não fiquem marginalizados. Então, foi um sucesso o nosso Alaúde Fest. A gente vendeu mais de 10 mil reais em um dia de evento. E dinheiro na mão de mulher, a gente dá poder a elas, dá sobrevivência. Então, esse é o mote do nosso espaço. Quer dizer, é muito mais do que apenas um espaço que congrega uma série de marcas, né? Realmente Sim. Tem esse objetivo por trás de empoderar essas mulheres, embora tenha homens também que participem, sim. Né? Os homens não são excluídos, são sempre bem-vindos. Até porque a gente, por ser um espaço feminino, a gente acolhe a família toda. Então, crianças são bem-vindas. No período da pandemia, por exemplo, nós fizemos o co-work mãe e filho, que as mães podiam ir trabalhar e levar as crianças juntos, porque estavam todos nesse período que não foram suspensas as aulas. Então, a gente sempre acolhe a família toda. Perfeito. E conta um pouco mais pra gente, né, de como são essas formações, como são esses eventos. Vocês têm uma parceria também, ou já fizeram uma parceria com o Sebrae, sim. Até para trazer capacitação para essas artesãs e artesãos. A gente já fez uma trilha de cursos lá no espaço que chamava Empreendedorismo Artesão, porque o que a gente percebeu? O artesão gosta de fazer o artesanato, mas muitas vezes ele não sabe precificar,
não sabe calcular o lucro, ou não sabem movimentar essa questão do marketing digital, que hoje em dia você tem que estar presente nas redes. Então eram 4 a 5 aulas, cada uma com um tema diferente. A gente também fez a parceria com o Sebrae, que era o Sebrae Delas, que era uma trilha só sobre empreendedorismo feminino. E a gente sempre, às vezes numa conversa 1 a 1, você acaba dando uma dica, orientando aquela artesã a seguir por caminhos mais prósperos, né? Então, a gente sempre está buscando parcerias nesse sentido. E onde está hoje localizado o espaço em São Bernardo? O espaço hoje está perto do Golden Square, do shopping. Ele fica numa rua paralela à Avenida Kennedy, em São Bernardo. Chama Rua Aurora 141. E aí as pessoas podem ir visitar, não necessariamente esses artesãos têm que ficar ali, né, presencialmente todos os dias. As marcas, as artesãs, elas deixam os produtos lá para que a gente divulgue, venda. E em eventos esporádicos, sim, elas estão presentes. Por quê? Porque o público, ele gosta de conhecer quem produz. Às vezes ele quer uma peça personalizada. Então a gente é uma loja, mas a gente sempre está... eu quero um produto personalizado. A gente faz essa ponte com o cliente para a artesã. Então podem ir visitar, podem tomar um café, podem ir trabalhar de lá, que é um espaço acolhedor e às vezes você acaba conhecendo pessoas muito interessantes. Que funciona como coworking Funciona também. como coworking, exatamente. E hoje quantas pessoas usam esse coworking? Ou, claro, é rotativo, Sim. né? Mas tem uma média de pessoas hoje que passam por lá? Olha, tem dias que são mais movimentados, tem dias que nem tanto, mas uma média de 10 pessoas por dia, assim, que visitam rotativamente, né? E, claro, né, trabalhando com empreendedorismo, principalmente empreendedorismo feminino, né, já que mais de 90% aí dos artesãos e artesas que compõem o Alaúde são mulheres, né? O que você pode trazer sobre essa realidade no município de São Bernardo pra gente hoje, né? Sobre quem busca empreender, quem busca dar aquele primeiro passo e a força feminina, como você vem destacando nessa área. Sim. O que eu percebo a evolução nesses 7 anos, eu percebo que o município está muito mais próximo das empreendedoras. A gente tem muita proximidade na sala do empreendedor, lá no Paço Municipal, que é um espaço do Sebrae. Então, qualquer dúvida, como abrir um MEI, tudo isso, o acesso está muito mais facilitado. E essa questão, o empreendedorismo feminino, ele cresce isso do Brasil inteiro, né? Ele cresce a cada momento, às vezes por necessidade, porque a mulher, às vezes, quando engravida, a gente sabe que é difícil retornar ao mercado de trabalho, muitas são demitidas, e aí acaba sendo a única alternativa a empreender. Então, o que eu percebo na cidade de São Bernardo é o crescimento, principalmente, acho que depois da pandemia, o crescimento de mulheres que empreendem, de movimentos de empreendedoras. Então, várias comunidades de empreendedoras surgiram depois da pandemia. E é importante esse apoio, é importante que as mulheres cooperem entre si e não compitam, né? Assim, não seja um ambiente de competição, porque é isso que gera força, né? É uma comunidade unida e sempre buscando resultados melhores. É isso que a gente acredita, pelo menos. E quando a gente fala de artesanato, para quem nos acompanha também possa entender um pouco mais, né? A gente está falando, assim, de qual gama, né? Porque o artesanato pode ser ali desde uma roupa, sim, até uma bolsa, até alguma coisa para casa, ou às vezes até um enfeite, um item de sim, decoração. O artesanato em si é um produto que pelo menos mais de 50% dele seja feito à mão. Então, essa questão de ser exclusivo. Eu sempre falo para as meninas que frequentam o espaço que artesanato é luxo.
Porque você pode fazer velas, mas nenhuma vela vai sair igual a outra, porque tem a questão da manualidade, do tempo da artesã. Então, é uma gama enorme de produtos. Então, como você disse, desde papelaria criativa até trabalho com madeira, com marcenaria, com flores. Então, é uma diversidade enorme. E aí que entra o diferencial do espaço colaborativo. A gente faz uma curadoria. Tanto eu quanto a Tayane, que é a minha sócia, nessa questão da loja, a gente faz uma curadoria cuidadosa, para que tenha exatamente um artesanato de bom gosto, que vá realmente ser um diferencial. Porque não adianta, minha avó faz artesanato, não é isso que a gente busca. Existem artesanatos lindíssimos, né? E pessoas muito capacitadas que trabalham com isso. E quais são os critérios para que as pessoas entrem ou participem do Espaço Alaúde? Tem que morar obrigatoriamente, residir em São Bernardo do Campo ou não? Tem essa curadoria, né? Como você já disse agora. Sim, então, o principal tem que passar pela nossa curadoria. A gente dá preferências para marcas de São Bernardo e do ABC, mas hoje em dia a gente tem muitas marcas de São Paulo buscando sair um pouco da bolha de São Paulo. Temos uma marca que é de outro estado, mas a gente sim dá preferência para mulheres de São Bernardo, do município. Você comentou que o Espaço Alaúde foi o segundo da região do ABC, né? O primeiro de São Bernardo do Campo. Qual a importância para a cidade ter ou receber esse tipo de iniciativa, esse tipo de local que acaba não só projetando, não é mesmo, esses artesãos que não teriam um espaço destinado, né? Que muitas vezes estariam ali restritos realmente às redes sociais ou a um núcleo mais próximo, mas também em termos de conceito, né, de novidade para a região. Eu sempre, logo que a gente abriu, as pessoas iam no espaço e falavam, nossa, aqui parece São Paulo. Mas para que as pessoas não precisem fazer, tanto os empreendedores quanto as pessoas que utilizam o coworking não precisassem sair do ABC para ir para São Paulo para ser visto. Eu acho que isso era o mais importante na época quando eu abri o Alaúde. Então, é ser visto, ser notado, porque realmente não tinham espaços assim. Agora que já existem outras lojas colaborativas em São Bernardo, existe espaços que a prefeitura está cedendo para que as artesãs exponham seus produtos. E isso eu acho que foi um caminho, entendeu? Eu acho que essa questão das artesãs serem vistas, que elas chegaram até o poder público ver também e darem espaços para elas. E aí tem a artesã, tem alguma artesã que está com você desde o começo, né? Ou se não tiver, a que está com você há mais tempo, você pode trazer para a gente o que ela relata para você, ou o que todas as artesãs e artesãos relatam realmente de quanto isso movimenta e de quanto é importante para o próprio negócio, para a própria marca estar num espaço como esse? A gente tem um case de muito sucesso. Elas não estão mais com a gente porque elas conseguiram uma loja no shopping, que é a comunidade de artesãs do Pós-Balsa, que chama Cerâmicas Baluarte. Então, elas são mulheres de pescadores ou mulheres da região do Pós-Balsa, que elas se reuniam 1 a 2 vezes na semana para fazer cerâmicas. Tinha um diferencial das cerâmicas serem produzidas com decoração das folhas da Mata Atlântica. Tem todo um grande propósito por trás. E elas expuseram no nosso espaço por muito tempo, até depois da pandemia. Nós conseguimos com que elas se tornassem uma associação, tivessem CNPJ
E aí, depois do CNPJ, os caminhos se abriram, né? Hoje em dia elas têm uma loja no Golden Square, elas fornecem essas cerâmicas para hotéis, para restaurantes do ABC. Então, assim, elas ganharam asas. Isso é o propósito, deixar seguir, mas assim, de uma marca pequenininha, elas hoje em dia elas são vistas por São Paulo inteiro. Então, é um maior orgulho a gente ter feito parte desse caminho. E tirar da informalidade, como você pontuou, também é outro ponto, né? Outro objetivo do espaço. Por isso, até esse trabalho junto com o Sebrae, para que incentivassem, né, essas mulheres a sair da informalidade, a ter MEI, a saber o que é uma nota fiscal, porque daí elas conseguem fazer coisas muito maiores do que só vender para o consumidor final. E o público, né? Tem também a questão do público entender, né? Isso, como você comentou, né? Quando começou, era uma coisa que remetia muito, tinham espaços semelhantes já na capital, né? Em outras localidades, mas ainda era um conceito novo para a região. Hoje você sente que a própria região, os próprios moradores já se ambientaram mais, já estão mais acostumados, quer dizer, já dão um olhar mais direcionado, né, para o que é produzido artesanalmente? Eu acho que é isso. Cada pessoa que visita o nosso espaço, a gente trabalha com uma formação de público, que é explicar exatamente qual é o diferencial de você comprar uma coisa artesanal, o que você está incentivando de dar dinheiro na mão dessas mulheres. Às vezes, quantas vezes elas são a que sustentam a família. São muitos lares que são sustentados por mulheres hoje em dia. Então, sim, as pessoas que vêm visitar, elas já estão mais acostumadas. O Alaúde se tornou uma referência. E eles já entendem como funciona, porque também surgiram outros espaços colaborativos. Quer dizer, foi o pontapé inicial, né? Agora, Daniela, eu gostaria, já nos conduzindo para o final, que você trouxesse para a gente um convite para quem quiser não só conhecer o espaço, mas também, porventura, queira passar por essa curadoria, né? Seja um artesão ou uma artesã, tenha interesse em fazer parte do espaço. Sim, eu venho convidar vocês a irem visitar o espaço, a irem tomar um café, trabalhar de lá. Nós somos muito próximos ao nosso público, então assim, chega, conversa, pede um conselho, a gente sempre dá dicas e como é um espaço frequentado por outras mulheres, acabam fazendo amizade entre si, a amizade ocorre naturalmente. Então venham visitar a gente, vamos ficar aberto até o dia 23 de dezembro e depois vamos continuar por aí, venham visitar, venham fazer parte, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 11 98873 3221, porque daí a gente dá todas as instruções de como participar da nossa curadoria também. E principalmente um convite também para empreender, né? Sim, exatamente. Quem está em dúvida, já começa o ano empreendendo e procurando uma orientação mesmo. Eu acho que a gente tem esse papel, depois de 7 anos empreendendo, eu sempre brinco, passou pela pandemia, a gente tá pronto para tudo, né? Venham visitar a gente. Maravilha, Daniele, muito obrigada por esse bate-papo hoje aqui no Câmara São Bernardo do Campo Podcast. Obrigada, viu? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Mais uma vez, muito obrigada a você também que nos acompanhou nosso bate-papo, nosso podcast até aqui. Eu te vejo no próximo Câmara Podcast São Bernardo. Até lá.